Qual é o sentido de você perder a memória? Pensa aí. Coloca aqui nos comentários. O que você acha que é o sentido biológico de você perder a memória? Por que as pessoas apresentam déficit de atenção? Será que, então a pessoa está criando isso? Não, ela está vivenciando isso no ambiente e ela necessita, ela precisa perder a memória. Existe um programa biológico que está sendo ativo. Então eu preciso entender o sentido biológico, porque se as coisas não fazem sentido, se eu não entendo os porquês, eu não consigo atuar como terapeuta. Eu não consigo entender. Eu preciso ler o que está acontecendo com aquela criança que tem déficit de atenção, preciso ler o que está acontecendo com a minha avó, que está entrando num quadro demencial, num quadro de Alzheimer, que está esquecendo as coisas, que não consegue prestar atenção, que não consegue focar, que não consegue fazer coisas banais que ela conseguia fazer rotineiramente, como fazer um biscoito que ela fazia todo dia. Não sabia mais que hora colocava as coisas, porque estava no modo automático, estava no modo criança, estava no modo onde ela precisa de ajuda. E você, terapeuta, vai conseguir ajudar essas pessoas. Então, para a gente entender, já que você colocou aqui nos comentários, coloca agora, porque senão depois que eu falar não vai fazer sentido, né? E vamos aproveitar agora e compartilha esse vídeo com outros terapeutas. Tem muita gente que precisa ter esse conhecimento para se tornar um terapeuta cada vez mais completo. Então ajude os terapeutas a se tornar também terapeuta águia. Quanto maior for a nossa comunidade, mais força a gente vai ter. Mais pessoas a gente vai impactar, muito mais pessoas nós vamos ajudar. Existem muitas pessoas que precisam de ajuda. Mesmo você trabalhando com a ferramenta que você trabalha, não importa a ferramenta. Com o conhecimento das 5 leis biológicas, da interpretação biológica, você vai ser muito mais eficaz. Mas muito mais. Você vai direto ao ponto. Chega uma pessoa com diagnóstico, olha, eu tenho uma criança com 5 anos que tem TDA, tem transtorno de déficit de atenção. Você já matou a charada. Aí a criança chega no consultório, você começa a conversar com ela, você começa a perceber outros comportamentos. Às vezes você identifica que ela tem um certo grau de autismo. Às vezes você identifica que ela tem hiperatividade também. Então você já sabe agora, só pelo menos 3 padrões de comportamento. E aí você fala assim, olha, quero que o pai e a mãe venham junto. Ou quero que o pai venha separado, quero que a mãe venha depois. Porque você vai ter que trabalhar criança de 5 anos, papai, mamãe, às vezes todo mundo junto, criar uma estratégia. Eu já fiz isso de forma online, inclusive. Atendendo uma criança, depois atendi o pai, atendi a mãe, criei uma estratégia de tratamento baseada no que a criança apresentava, que o principal era o transtorno de déficit de atenção. A gente trabalhou isso. Ela entendeu qual era o contato que ela estava perdendo, que era o contato em relação ao papai. Quando o pai se aproxima, a criança começa a estudar melhor, começa a ir melhor na escola. Quando o pai consegue incluir a criança na vida dele, a criança para de ter déficit de atenção. Porque a criança queria aquilo. Para ela, o que é vital, sobrevivência, é papai e mamãe. Quando eu não tenho contato com o papai, eu começo a desenvolver déficit de atenção, pois tem um sentido biológico de sobrevivência, que você já colocou aqui nos comentários, provavelmente. Qual é o sentido de você perder a memória? Para quê? Qual a vantagem de você esquecer? Qual é a vantagem de você perder a memória? Então, tudo isso, o déficit de atenção, o sentido biológico, de fato, é você perder a memória, esquecer, para você não sofrer com o contato perdido, não sofrer com aquele contato desejado ou indesejado. Vou tentar trazer isso aqui na prática. Se você tem, ou já conhece alguém que tem fazenda, que mexe com gado, quando o bezerro nasce, ele começa a amamentar, o que os donos, né, fazem? Eles retiram o bezerro, causando um conflito de separação, certo? Retira o bezerro e deixa a vaca ali. Ela vivencia um programa biológico e começa a produzir mais leite. Automaticamente, quando você coloca o bezerro novamente, ela resolve o conflito de contato. E ela fica fazendo isso constantemente com o intuito de produzir mais leite e não deixar o bezerro mamar o leite. Ele mama só o suficiente. Ok. Além disso, o que tem a ver então com déficit de atenção, Denis? O que você está explicando isso em relação à vaca? Qual é o intuito disso, né? Quando você pega o bezerro e tira, se esse bezerro ficar 3, 4, 5 dias longe da mãe, se você pegar o bezerro e colocar aqui de novo, a mãe não reconhece mais o bezerro. Ela rejeita o bezerro. Sabe por quê? Ela desenvolve uma ativação do córtex sensitivo. Então ela ativa aqui, córtex pré-frontal, motor sensitivo. Ela ativa o sensitivo.
perde a memória, ou seja, para não lembrar do bezerro, não lembrar do filhote dela que ela perdeu, para ela continuar a vida dela. Para ela continuar vivendo, ela precisa não lembrar daquele contato que foi arrancado dela, aquele conflito de separação. Quando você volta, ela não lembra mais do bezerro, porque ela precisava perder a memória para ela seguir em frente. A mesma coisa, minha avó. Precisava perder a memória para não sofrer com contato em relação aos filhos, de estar distante dos filhos, dos netos, das pessoas que ela ama. Imagina uma senhora de 87 anos, 88, 89 anos, ficar longe da família. Você já viu algum animal idoso sobreviver sozinho na natureza? Logicamente não, muitas vezes nem existe um animal idoso. Porque se ele chega lá, um certo ponto da vida dele, se ele não viver em grupo, ele não consegue caçar, ele não consegue se alimentar e acaba se tornando uma presa fácil. Mesmo sendo um leão. Já tem vídeos, por exemplo, que eu já vi no Animal Planet, em algum outro lugar, onde um leão, por exemplo, vai ficando velho, ele vai para um lugar para ele morrer, porque ele não consegue mais caçar. Ele chega, eu vi um vídeo onde ele entrou num pântano para pegar um búfalo e não conseguiu abocanhar o búfalo. O búfalo estava preso. Ele mordia no búfalo, não tinha nem força na boca mais, de tão magro e idoso que ele estava. Ou seja, nós, como seres evoluídos, seres humanos, nós conseguimos viver em grupo. Então o idoso necessita viver em grupo. Imagina para minha avó ir para a fazenda. Conflito de contato e separação. Quero os meus filhos, quero os meus netos, quero as pessoas que eu amo. Me sentir protegida. Não quero ficar isolado. Por isso ela virou e falou assim: eu prefiro morrer do que não fazer a minha festa de 89 anos. Eu quero todo mundo aqui comigo. Mesmo que seja com um monte de álcool em gel, tomando todas as precauções, sem problema nenhum. Então, assim, essa era a informação que eu queria te passar hoje sobre o déficit de atenção. Existe uma fase específica que ocorre o déficit de atenção. Você precisa entender qual é a fase. A área cerebral você já sabe que está relacionada ao córtex sensitivo, ou também poderia estar relacionada ao córtex pós-sensitivo, mas principalmente ao córtex sensitivo, que é um conflito de contato e separação. Desejo me separar de algo ou alguém, ou estou separado de algo ou alguém. Você precisa identificar conflitos nesse raciocínio. Transtorno de déficit de atenção, a criança está vivenciando um conflito de separação, normalmente entre pai ou mãe. Então, muitas vezes quando você pega a criança e vai para a escola e ela quer ficar em casa, ou o contrário. Outras vezes quando a criança quer viajar com o papai é caminhoneiro, por exemplo, e não pode, e fica lá um mês sem ver papai. Isso é um conflito de separação muito grande. Então, pais que vivem viajando, às vezes o pai está ali na casa, mas ele não é presente. Fica o dia inteiro no celular, fica o dia inteiro fazendo outras coisas, vai jogar futebol, não leva o filho, não inclui o filho, e o filho se sente falta daquele contato ali. Então é um pai presente, mas não é presente. É um pai que está ali, mas não tem um convívio de qualidade. Então, só de às vezes você, eu fico pouco tempo com meu filho, mas tem qualidade com seu filho. Leve ele para participar da sua vida, inclui ele na sua vida. Leve ele no futebol. Mas eu faço, jogo beach tênis. Leva seu filho no beach tênis, qual o problema? Mas lá não tem como ele jogar, mas leva, inclui ele. Mas meu filho gosta de videogame, eu não gosto. Joga videogame com ele. Entra no mundo dele. Então já tive pacientes, crianças, que só o fato do pai entrar no mundo do filho, o filho melhora. Porque agora ele participa, ele se sente incluído. Meu filho, e aí, como é que é esse jogo aí? Papai pode jogar com você? Não, pai, esse jogo é só de um. Eu posso assistir? Pode. Mas fica ali, não fica mexendo no celular, não. Entra no mundo do seu filho, participa com ele. Daqui a pouco seu filho vai chegar em você e falar assim: pai, tem um jogo maneiro aqui, quer jogar comigo? Quero, meu filho, vamos lá. Resolvendo conflitos de contato e separação. E adivinha, seu filho começa a ir melhor na escola, seu filho começa a prestar mais atenção, começa a conseguir focar, porque você resolveu um conflito de contato e separação.